Muito obrigado pelo convite. Muito bom dia a todos. É um prazer participar na sessão e partilhar esta experiência, desta vez em português. Portanto, a experiência de investir durante 7 anos em cibersegurança e depois também a nossa perspectiva do setor, dos desafios. Portanto, muito prazer em participar. Como breve introdução, nós temos investido em cibersegurança desde 2013, portanto, na altura ainda praticamente não se ouvia falar muito em cibersegurança. E desde então realizámos 13 investimentos. E 13 investimentos em várias geografias, portanto, Europa, obviamente, mas também muito em Israel, temos estado muito ativos em Israel, e também Estados Unidos. Outro ponto relevante é que nós tipicamente investimos em aquilo que se denomina Series A, Series B. Series A é quando as empresas já realizaram vendas, já testaram o produto, portanto, o produto já existe e já é comercializado. São empresas tipicamente com mais de 1 milhão de euros de receita, tipicamente acima disso, tipicamente acima dos 3 milhões. Até é onde nós nos focamos. E depois também em participações maioritárias, chamadas buyout, e portanto aí estamos a falar de empresas de maior dimensão. Empresas tipicamente com mais de 10 milhões de euros de receita. O portfólio, como podem ver, é bastante diversificado, seja a nível de geografia, que já comentei, mas também seja a nível do que é que estas empresas interessam. Temos empresas a interessar a componente de serviços, como a S21, SEC em Espanha e a Exilium no Luxemburgo, mas depois também temos empresas totalmente de produto, como por exemplo a Reblaze e a Sixgill em Israel, e depois vou entrar aqui em mais detalhe. Esta experiência acabou por nos tornar um dos investidores mais ativos em cibersegurança na Europa, o que não é curioso que aconteça desde Portugal. E, portanto, foi uma experiência muito interessante e ter começado quando isto ainda estava muito no início e agora estamos nesta etapa. E, portanto, a ideia hoje era partilhar com vocês o percurso que realizámos, os desafios que fomos enfrentando e também como é que vemos hoje o mercado. E, portanto, como é que tudo isto aconteceu? Nós em 2013, quando começámos a olhar para o setor, e começámos por perceber que era um setor muito fragmentado, principalmente na parte de serviços. Havia alguns players, algumas entidades já com alguma dimensão, mas a grande maioria eram entidades prestadoras de serviços muito pequeninos, com uma capacidade relativamente limitada, a maior parte deles focados em prestar serviços de mais standard de auditoria, de consultoria normativa, de implementação de tecnologia terceira, mas que realmente não cobriam o ciclo de cibersegurança. Não é? Portanto, pensando naquela lógica de nós temos que ajudar o cliente a perceber o que é que precisa, temos que perceber em que situação é que ele está de risco, o que é que ele vai necessitar implementar, como é que vai gerir essas tecnologias, como é que ele vai identificar as ameaças e como é que as vai resolver. Não havia muitos players capazes de cobrir todo este ciclo. E depois, pensando nas necessidades dos negócios com maior escala, dos negócios mais exigentes, mais presentes no digital e, portanto, com maiores necessidades, também não havia muitas entidades capazes de responder a tudo isso. E, portanto, detectámos aqui uma oportunidade. Uma oportunidade de ter realmente aqui um player, de construir um player que fosse quase um one-stop shop para essas entidades mais exigentes e que acabasse por conseguir prestar serviços de maior valor. E isto não é só uma questão de ter as capacidades, é uma questão de ter a escala para conseguir justificar ter os recursos e ter as tecnologias para conseguir prestar esses serviços de maior valor e, portanto, cobrir toda a cadeia. Não é? E, portanto, havia aqui várias coisas que
tínhamos que fazer? Tínhamos que apostar nessas competências de maior valor, mas depois tínhamos que conseguir garantir a escala necessária para fazer disto uma história viável. Não é? Portanto, começámos a olhar para todo o setor de serviços, mais uma vez, em várias geografias. Olhámos para muitos players, isto para terem uma noção, em investimento, por cada investimento que se faz, tipicamente olha-se para mais de 100 empresas, analisam-se mais de 100 empresas. Não é? E depois, muitas daquelas em que até achamos interessantes e que vamos ao processo para tentar investir, muitas delas falham. E, portanto, isto acaba por ser um processo longo, em que para conseguir realizar um investimento há muitas que ficam pelo caminho e muito esforço também que acaba por ficar pelo caminho. O que não deixou de ser um caminho interessante. Não é? Portanto, quando... e aqui apresentando esse tal caminho dos serviços, não é? Acabámos por realizar o nosso primeiro investimento na S21Sec, em Espanha. É uma empresa com um histórico muito grande em cibersegurança. Basicamente apareceu com a necessidade das grandes entidades da Espanha de se protegerem, numa altura em que a tecnologia disponível para cibersegurança ainda era até muito escassa. E, portanto, esta entidade, quando começou a prestar serviços, teve que desenvolver a própria tecnologia para os ajudar a prestar serviços. E, portanto, quem está mais familiarizado com a terminologia, eles tiveram que desenvolver o próprio SIM, na altura, para conseguir tratar todos os eventos e detectar as ameaças. Desenvolveram também uma tecnologia para proteger ATMs, portanto, os nossos multibancos, não é? Que esteve presente em alguns dos maiores bancos a nível global e continua, e que nós até vendemos há alguns meses. Mas isto para dizer que era uma empresa em que nós notámos que havia um número de capacidades muito relevantes em toda a cadeia. Por exemplo, também tem uma equipa de threat intel, em que identificavam a fraude bancária, não é? E, portanto, apoiavam os principais players neste campo. E também muito como uma componente de managed services, portanto, são os serviços geridos e que são prestados de forma continuada para identificar os ataques e resolver, já nessa altura, 2014, com alguma substância. O ponto é que tinha sido afetada pela crise. Tinha havido, nesta altura, poucos anos antes, tinha havido uma crise financeira significativa em Espanha. Acho que também todos nos lembramos do que é que se passou em Portugal. Mas em Espanha isso levou a uma consolidação do setor financeiro e, portanto, a empresa foi afetada naquilo que era a base de clientes e, portanto, estava numa situação financeira de debilidade. Mas ainda assim, como achámos que era uma empresa com capacidades realmente muito interessantes, acabámos por decidir investir, ainda que isso representasse um desafio acrescido, porque tínhamos que ser investidores muito ativos, porque tínhamos também que fazer aqui um turnaround. Não é? E, portanto, a mim tocou-me particularmente, tive que estar na empresa quase 3 anos, também a ajudar nisto, mas foi muito interessante. Portanto, tivemos que fazer esse turnaround, que consistiu em fazer uma transformação operacional, reestruturar a equipa de gestão, enquanto assegurando que continuávamos a investir naquelas áreas que considerávamos estratégicas, de maior valor acrescentado, seja a nível de lhes proporcionar o que necessitassem para crescimento, seja a nível também da tecnologia, não é? Inclusive a tecnologia que necessitavam. E, portanto, conseguimos construir aqui cada vez uma oferta mais interessante de managed services. Mas este facto de termos que ser investidores muito ativos foi muito importante para nós como investidor, porque acabou por nos dar uma perspectiva de dentro do que era o ecossistema, de como é que as coisas funcionavam. Portanto, temos aqui uma perspectiva muito privilegiada de toda a cadeia e das necessidades dos clientes, perceber o que é que os vários segmentos de clientes necessitavam, o que é que os grandes clientes necessitavam, o que é que os clientes médios necessitavam, qual é que era ali o desafio nos clientes de mais pequena dimensão
e também depois por vertical, porque a empresa estava exposta a diversas verticais. Neste caminho, em 2016, acabámos por investir na Cisvel, em Portugal, e, portanto, numa lógica de trazer aquelas competências mais avançadas também para o mercado português. Em 2018, investimos no Nextel, em Espanha, e, portanto, aqui, numa lógica também de explorar a base de clientes. A Nextel também não tinha tantas competências em Managed Services, portanto, foi numa lógica de levar estes serviços mais avançados a essa base de clientes. E também em 2018, um pouco mais tarde, acabámos por investir na Exilium, baseada no Luxemburgo, mas a endereçar dali geografias adjacentes, como a Bélgica, onde tem uma posição bastante relevante, e também nesta lógica, né, de irmos crescendo e irmos alavancando estas competências mais avançadas. E, portanto, com base nisto tudo, acabámos por construir este grupo de mais de 500 pessoas, que hoje é uma das entidades mais relevantes, com maior escala a nível de cibersegurança na Europa, sendo independente, não é? Portanto, estando ainda nas mãos de investidores. Há outras entidades, players industriais no setor, mas em mãos de investidores, esta acaba por ser uma das maiores entidades, se não a maior entidade. Como podem entender, e como já disse, para realizar 4 investimentos, estivemos em inúmeros processos. Estivemos presentes em processos em praticamente todas as geografias da Europa. E disto resulta, portanto, não só os investimentos que realizámos, mas resulta uma coisa também muito importante, que foi uma rede de contactos e uma rede de conhecimentos nestes países todos. O que não deixa de ser interessante depois para a fase seguinte, que já vos vou contar, que é como é que nós entramos também na parte de produtos. Não é? Portanto, temos esta perspectiva muito de dentro da componente de serviços, temos uma rede de contactos e de conhecimentos em toda a Europa, e começamos a perceber, dentro da parte de serviços, que há aqui uma série de desafios. Portanto, a cadeia é extremamente longa, a cadeia de prestação de serviços de cibersegurança, tem inúmeros desafios para ser mais eficaz naquilo que se propõe, que é de mitigar este risco, tem desafios de eficiência e tem desafios de conseguir entregar estes serviços a vários segmentos, para os quais o facto do preço ainda ser alto, o facto da complexidade ser alta, acaba por não estar acessível a determinados segmentos da indústria. Não é? E, portanto, olhando para o mercado, nós víamos que o mercado IT estava a crescer a cerca de 2%, ainda hoje não deve andar muito longe disto. O de cibersegurança já era bastante atrativo como um todo e andava ali perto dos 2 dígitos, na altura 8%, hoje deve andar também muito perto disto, 8%, 10%. Mas depois havia aqui um conjunto de tecnologias mais emergentes, cujo crescimento anual andava nos 30%. E, portanto, nós sendo capazes de identificar as oportunidades, as necessidades, e podendo investir nestas tecnologias mais emergentes, isto podia representar aqui um valor interessante para nós como investidor. E, portanto, foi isso que acabámos por endereçar. E, portanto, em 2017 acabámos por fazer o primeiro investimento em tecnologia. E isto lá está, por causa desta vantagem de início, né, de estarmos expostos aos serviços e conseguirmos identificar os desafios, as oportunidades, e portanto, sermos capazes de investir nestes segmentos, mas também pelo valor acrescentado, sermos um investidor especializado. Nesta altura ainda havia muito poucos investidores capazes ou com consciência do que era o setor de cibersegurança e capazes de falar com estas empresas, perceber o que é que estava em jogo, qual é que era a proposta de valor destas empresas,
Não era simples. Com esta cobertura pan-europeia, e vamos lá ver, é preciso perceber que, acho que muitos estamos conscientes disso, que até para empresas já bastante estabelecidas é difícil internacionalizar na Europa, não é? E muitas vezes há muitas empresas até dos Estados Unidos que tentam vir para a Europa e fazem o primeiro movimento para o Reino Unido, mas depois o passar para a França ou para a Alemanha é um desafio brutal e estamos a falar de grandes empresas, quanto mais para startups, não é? E portanto o facto de nós sermos um investidor com presença e rede pan-europeia é um valor muito interessante. E depois a outra questão é que, como devido a estarmos nos serviços, tivemos que olhar para tecnologias que nos permitissem apoiar a prestação desses serviços, e muita desta tecnologia também vem de Israel, nós começámos a construir a nossa rede de contactos em Israel também bastante cedo, portanto, em 2013. E também, sendo Israel uma geografia tão ativa, na vanguarda daquilo que é o desenvolvimento de tecnologias de cibersegurança, acaba também para nos conseguir pôr a par do que é que está hoje na linha da frente daquilo que é emergente e, portanto, conseguirmos olhar para as oportunidades nessa ótica e também podemos ajudar os nossos investimentos a estarem nessa linha da frente. A outra coisa, não menos importante, que é o suporte ativo. Nós já tínhamos estado dentro da operação, sabemos como é que podemos apoiar operações a crescer, como é que estas operações se devem posicionar para endereçar a tal oportunidade, e, portanto, é aí que também conseguimos ajudar, aí e no outro market. E, portanto, isto faz com que nós acabemos por ter, na parte de produto, uma abordagem também que é diferenciada dos outros investidores. Portanto, nós não temos uma abordagem oportunística, em que nos chega uma oportunidade de investimento e avaliamos se queremos investir ou não. Nós temos uma abordagem que é programada, que é identificamos primeiro as áreas onde achamos que há desafios e que podem representar oportunidades. Vamos ver que empresas é que existem no mundo, portanto, não temos aqui restrições geográficas, vamos ver que empresas é que estão mais bem posicionadas para responder a estes desafios. E depois de conhecer bem as empresas, depois de conhecer bem o segmento, então aí é que tomamos uma decisão de investir. Portanto, isso leva aqui aos investimentos que acabámos por realizar e vou-vos contar um bocadinho a história de cada um deles e como é que nós chegámos, ou pelo menos fazer aqui uma seleção. Portanto, foi também com base naquilo que vos contei anteriormente que acabámos por conseguir investir aqui com alguns investidores que são referência à escala global. Né? A Arctic Wolf é bem exemplo disso e foi dos primeiros investimentos que realizámos em 2017. A Arctic Wolf, aquilo que interessa é o segmento de SMEs e proporciona Managed Detection and Response. Portanto, eles não fazem auditoria, não fazem consultoria, não fazem integração de produto terceiro. A única coisa que eles focavam era em detectar e responder a ameaças. E fazendo de uma forma muito simples e muito integrada. Portanto, de forma a reduzir ao máximo possível a complexidade para os seus clientes. Porque uma pequena e média empresa não tem capacidade, nem tem equipa para andar a conseguir avaliar tecnologias ou avaliar a complexidade toda de andar ali a gerir aquelas tecnologias. E, portanto, era preciso uma oferta muito simples para conseguir democratizar a cibersegurança para este segmento que não estava atendido. E, portanto, nós na altura avaliámos várias empresas neste segmento, algumas delas também foram investidas por private equities muito relevantes, e acabámos por investir na Arctic Wolf, porque realmente tinha tecnologia própria, portanto não recorria a tecnologia terceira para proporcionar este serviço, mas também pela experiência do seu CEO. Portanto, o Brian já tinha sido CEO da Blue Coat e tinha feito com que essa empresa se tornasse pública, portanto tinha uma experiência tremenda. Portanto, achámos que a proposta de valor era muito interessante
E também nós podíamos ajudar, porque a Arctic Wolf estava principalmente focada nos Estados Unidos, queria ter a opção de vir para a Europa em determinado momento, e, portanto, quando fizesse esse movimento para a Europa, nós, devido à nossa cultura europeia, poderíamos ajudar. Portanto, acabámos por investir nesta empresa. A SIGSkill, também um investimento bastante interessante. É curioso, porque esta empresa atua no segmento de Thread Intel, que é um segmento que já tem muito tempo, não é uma coisa emergente como era o do MDR, mas é um segmento que nós consideramos que tem um desafio fundamental, que envolve muito trabalho de analista para conseguir ter acesso à informação e depois para conseguir trabalhar a informação e perceber realmente o que é essencial. Porque o que a SIGSkill faz é ir buscar informação à Deep and Dark Web, portanto, a esses fóruns onde há informação das ameaças e credenciais que foram roubadas ou de ataques que estejam a ser preparados, e, portanto, múltiplas fontes de informação, e depois tem que tratar essa informação para apresentar aquilo que é relevante ao seu cliente. E o curioso é que a SIGSkill conseguiu introduzir tanta automação neste processo que conseguiu fazer com que ele fosse muito mais rápido e muito menos dependente de analistas. E isto, mais uma vez, o que é que permite? Permite que empresas que não têm capacidade de despender de gastar tanto dinheiro em cibersegurança, possam também ter acesso a serviços de Threat Intel, isto por um lado, e também permite às outras empresas mais exigentes conseguir ter acesso a esta informação de forma muito mais rápida. E, portanto, não é por acaso, nós na altura liderámos a ronda de investimento, mas acabou por se juntar a nós, a Rev, por exemplo, que foi um dos primeiros investidores da Recorded Future, que também é um player, como vocês sabem, relevante neste espaço. Desde então, a empresa conseguiu fechar aqui parcerias muito, muito relevantes, com a CrowdStrike, foi anunciada há poucas semanas, com a Palo Alto também foi anunciada há algum tempo, e a própria CrowdStrike acabou por investir também na empresa através do seu fundo do Falcon Fund. E, portanto, aqui, aquilo que nós trazemos, para além do footprint europeu, é esta experiência em Threat Intel que também já vinha da componente de serviços. Relativamente às outras, portanto, a Relays, uma empresa no espaço de WOF e Bot Mitigation, mas que totalmente cloud native, e porque começámos a ver que o ter essa tecnologia só para defender a infraestrutura on-prem não era suficiente. Havia aqui tempos de latência muito altos que não permitiam responder a determinados casos de uso, como parte da banca, gaming, trading, whatever, não é? E, portanto, estes senhores acabam por criar esta tecnologia totalmente cloud-based e por isso têm parceria e estão totalmente integrados com Google Cloud, com Amazon, com Microsoft e, portanto, foi nessa lógica que investimos. E também porque achámos que a parte aplicacional cada vez mais ia necessitar de segurança. Ainda estávamos muito numa lógica de rede, de endpoint, e ainda não estávamos na altura a olhar muito para a aplicação. E achámos que também devíamos ir por aí. Algumas semanas realizámos aqui um investimento também dentro da parte de cloud, numa empresa que ainda estamos para anunciar, Estados Unidos, Índia, e percebendo que a cloud está a ficar cada vez mais complexa. Estamos a falar de ambientes cada vez mais de containers, ambientes distribuídos, que têm que ser flexíveis, que têm que mexer a carga para a geografia e para o local onde mais é necessário. E, portanto, este paradigma está a mudar e portanto, acabámos também por investir aqui numa empresa bastante interessante que esperamos anunciar durante as próximas semanas. A Seco Cloud, uma empresa que protege tudo aquilo o que estava a fazer era proporcionar aos operadores de telecomunicações a possibilidade de proteger
todos os dispositivos que estivessem ligados, de uma forma bastante seamless. Se pensarmos nos nossos smartphones ou nos nossos tablets, são poucas as pessoas que decidem ter um antivírus permanentemente a correr, portanto, um endpoint protection permanentemente a correr no dispositivo, por questões de performance, autonomia, e, portanto, fazer isto desde a rede era uma boa opção, e foi isso, na altura, que nos levou a investir nesta empresa, e também o nosso background em telecom, não é? Que nos permitia também ajudar a empresa. A partir daí, a empresa evoluiu a sua oferta, e porque tinha que processar tanta informação em escala, tratar de grandes volumes de tráfego, acabou também por alargar a sua oferta para o espaço SASE, né? Portanto, agora também é relevante neste espaço. Aqui é importante destacar que estamos a falar de empresas em que, portanto, o produto está totalmente provado quando investimos, tem clientes já bastante exigentes, portanto, já provaram também que o caso de uso é relevante para esses clientes. Portanto, a nossa ajuda está muito mais em garantir que eles afinam bem o posicionamento, que estão a chegar àquele segmento de clientes que mais vai valorizar a oferta que eles apresentam, que conseguem construir uma rede de parceiros e conseguem chegar a outros clientes que podem ser apresentados como grandes referências, e atrair talento. Portanto, há uma grande escassez de talento neste setor. E os melhores profissionais querem estar nas empresas que melhores perspectivas tenham e que sejam apoiadas também pelos melhores investidores. Portanto, aqui o investidor também tem um papel a ajudar a chegar a esse melhor talento. E, portanto, porque aqui o desafio acaba a ser é crescer, basicamente. Portanto, o resto já está aprovado. Obviamente que pode haver alguns ajustes, mas o principal desafio é crescer. E é crescer rápido, é crescer muito rápido. Portanto, e é aí que o investidor tem que ajudar. Já nas empresas de mais early stage, e algumas já deixaram de ser early stage, mas quando investimos ainda estavam muito numa fase muito preliminar. Portanto, receita ainda abaixo de 1 milhão de euros, algumas ainda a construir o produto, não é? Eu destacaria aqui a J-Scramble, portuguesa, com uma tecnologia impressionante, e a endereçar o client-side das aplicações, que agora é cada vez mais relevante, cada vez mais inteligência no client-side, e, portanto, é necessário proteger, e a J-Scramble tem feito aqui um trabalho excelente, com uma base de clientes global, o que não deixa de ser muito interessante para uma empresa portuguesa, que desde logo começou a atacar o mercado global, que é muito desafiante, e que agora está a fazer cada vez mais o percurso de estar presente e reforçar a sua presença nos Estados Unidos. A Continuum Security também fechou uma ronda, muito recentemente, uma ronda A. Portanto, a Continuum Security endereça o tema de segurança de código, portanto, o que é aqui relevante é que quanto mais tarde se resolve um problema de uma aplicação, mais custos vamos ter. Se a aplicação já estiver a correr, é um problema para resolver estas questões. E, portanto, quanto antes o fizermos, melhor. E a Continuum Security o que permite é começar a modelizar a forma como vamos desenvolver a aplicação para que ela também seja segura. E por isso é que tem tido muito sucesso, também a nível global, e acabou por conseguir atrair um investidor como a Paladin, que é um investidor com presença no US e no Reino Unido, também especializado em cibersegurança, e fechar esta ronda tão relevante. Depois, duas empresas com mais early stage, mas também bastante interessantes, a Fire, no Secure Access, portanto, substituir aquilo que são hoje as VPNs, e que todos nós, durante os últimos meses, temos usado tanto, mas que também já sabemos que tem vários desafios, e que têm que ser mais fáceis de usar. E a Probly, com um scanner de vulnerabilidades, que começou nas web applications, mas que hoje também está a interessar a parte de APIs, que
com todo este contexto de cloud e de inter-relação entre aplicações, começa a ser absolutamente essencial de endereçar. Aqui o apoio que nós proporcionamos é um apoio muito mais local. Temos que ajudar a começar a estruturar a empresa, a construir os primeiros blocos, muitas vezes até a ajudar com o desenvolvimento do produto. Aqui o papel muito da altura da Bright Pixel. E temos que também ajudar a trazer estes investidores para as próximas rondas, por forma a ajudar na internacionalização. No entanto, aqui o desafio não é investir, é conseguir investir nas melhores empresas, não é? E isto, como devem imaginar, sendo um setor com um crescimento muito interessante, em que alguns segmentos são ainda absolutamente atrativos. Isto acaba por ser um setor altamente competitivo para investir, não é? Ou seja, o problema não é investir, porque há muitas empresas a querer investimento, é conseguir chegar aos melhores investimentos. E quando olhamos para o setor, portanto, temos ali um exemplo aqui do lado esquerdo. Isto é a perspectiva de um advisor que não representa o setor. Isto é uma visão simplificada. Mas só esta perspectiva tem 720 empresas, não é? E, portanto, e com segmentos aqui que aparecem, outros acabam por desaparecer, porque o mercado acaba por funcionar numa lógica de consolidação. Portanto, há áreas emergentes a aparecer todos os anos, e há outras que vão sendo consolidadas pelos grandes players. Portanto, há aqui uma série de dinâmicas também que é preciso perceber. Portanto, é preciso ter aqui uma visão bastante holística do que é que se está a passar para conseguir também identificar estes segmentos. E já agora uma nota, isto para o cliente então é uma complexidade brutal, não é? E só para dar nota do desafio que é para uma pequena e média empresa conseguir defender-se, o número de ferramentas de segurança que se usa em média é de 75. Não é? Que é uma brutalidade. Só para ter equipa para selecionar estas tecnologias é muito complicado. E, portanto, isto realmente é um setor que necessita de simplificação e em que, para ser navegado, requer aqui algum conhecimento. E, portanto, esta é uma das principais aprendizagens, não é? Portanto, isto é necessário aqui uma visão holística de tudo e perceber o que é que se está a passar. É preciso um envolvimento muito profundo com o ecossistema. Nós, em todas as empresas em que investimos, acabámos por ter contacto com a empresa um ano antes, e realmente não é fácil conhecer uma empresa e investir. É preciso ter algum conhecimento do segmento, é preciso posicionar-nos com antecedência, é preciso perceber qual é que será a saída para esse investimento. Isto não deixa de ser um mercado em que investimos para vender a seguir, não é? Portanto, temos que perceber quais é que são os caminhos para a saída. E depois, como dizia, é altamente competitivo quando queremos investir nas empresas mais interessantes, e portanto não é só uma questão do investimento que se vai realizar, ou do cash que podemos dar às empresas, é uma questão do valor acrescentado que vamos trazer como investidores. Né? E, portanto, para isso não basta dizer, olha, estamos aqui e temos isto e isto para vos entregar. Não. Muitas vezes é necessário demonstrar que realmente somos capazes de fazer. E por isso é tão relevante, quando se trata destes investimentos competitivos, termos contacto com a empresa bastante tempo antes e durante esse período irmos demonstrando que somos capazes de ajudar a empresa e, portanto, construir essa relação. Para fazer com que essas empresas cheguem até nós e nos consigamos posicionar, é preciso ter o reconhecimento no mercado de que realmente entregamos este valor. E portanto, hoje já começa a acontecer, portanto, dar o exemplo de Israel, nós quando começámos a abordar a região, não éramos conhecidos e, portanto, acabávamos por conhecer aquelas empresas que se calhar não eram as que mais nos interessavam, e à medida que fomos construindo esta nossa reputação de investidores,
Hoje, quando vamos a Israel, já é ao contrário, já acabam por ser apresentados às melhores empresas, já há empresas que vêm ter connosco porque ouviram das empresas do nosso portfólio que nós os conseguimos ajudar e, portanto, as coisas já funcionam de outra forma. Portanto, mas, de qualquer forma, foram 7 anos a investir e há muito para fazer ainda. Achamos que este setor vai ser um setor que ainda vai ter aqui muito para entregar durante os próximos anos. Mas também há muito para aprender, porque isto está sempre a mudar, portanto, temos aqui muito para aprender. E principalmente, o contexto europeu, achamos que é um desafio, não é? Há aqui várias dinâmicas que temos que endereçar e que também queria partilhar com vocês, porque gostávamos que isto fosse muito mais, que o setor na Europa fosse muito mais dinâmico e é isso também temos vindo a trabalhar com a European Cybersecurity Organization, não é? E era um bocadinho esta perspectiva que vos queria passar, é? Desse trabalho que temos vindo aí a realizar. Quando olhamos para o mercado de spending na Europa, vemos que o mercado representa 26% do mercado total de IT Security, o que é significativo, é relevante, mas ao mesmo tempo é também um mercado que ainda tem que recuperar, porque se olhamos para este spending, este consumo em função do PIB, vemos que ainda estamos abaixo dos Estados Unidos. Portanto, ainda temos que avançar aqui um bocadinho na maturidade. E este progresso vai ser tanto mais relevante quanto mais digital se torna a nossa sociedade. E eu acho que ninguém tem dúvidas, depois destes meses que temos passado muito em casa, que o mundo vai ser mais digital e que seja para empresas, seja para nós como pessoas, e que vai haver imensa transformação digital e que a segurança vai ser essencial. Porque hoje já não conseguimos falar de segurança de forma separada de evoluirmos as nossas plataformas. Não podemos continuar a pensar em desenvolver plataformas para tornar as nossas empresas mais digitais e depois irmos à frente a resolver problemas de segurança. Temos que cada vez o fazer de forma mais integrada e começar a pensar as coisas logo com segurança desde o início. E, portanto, achamos que esta evolução do setor de cibersegurança na Europa vai ser cada vez mais estratégica. Quando olhamos para funding, então aí vemos que realmente a cota da Europa é muito reduzida e se tirarmos o Reino Unido é praticamente inexpressiva, não é? E portanto, ficamos aqui preocupados. Não é? Ficamos preocupados e temos que perceber, temos que fazer mesmo aqui alguma coisa. E para isso é preciso perceber como é que o mercado funciona. E vou-vos tentar dar aqui uma perspectiva muito, muito simplificada disso. Não é? Basicamente, para atrair mais investimento para o setor, tem que haver aqui alguém no final da cadeia que compre, como em qualquer mercado. Nós estamos a investir para depois vender e tem que haver alguém que compre. E se há poucas entidades a comprar no final da cadeia, também não vai haver muita gente que queira investir. E, portanto, o que achamos é que tem que se reforçar o investimento no início da cadeia, tem que se atuar basicamente em toda a cadeia, porque senão o que vai acontecer é que, ainda que se invista no início, vamos acabar por vender em entidades de outras regiões, portanto, e lá se vai a relevância da Europa a nível estratégico. E, portanto, como é que podemos apoiar as empresas a chegar cada vez mais a estas dimensões de se tornarem grandes consumidores? E tentando acelerar aqui um bocadinho. Temos que fazer com que essas empresas enderecem cada vez mais o mercado pan-europeu. Portanto, se o endereçar no mercado europeu versus US já é um desafio, porque a Europa é muito fragmentada, então o endereçar só um país, só pensar dentro das fronteiras e só depois internacionalizar
não é suficiente. Portanto, temos que ter logo desde o início, pelo menos, uma perspectiva pan-europeia. É preciso colocar estas empresas em igualdade de circunstância no acesso a capital. Uma empresa que recebe 2 milhões na Europa, face a outra que recebe 10 ou 20 nos Estados Unidos, obviamente não vai ter a mesma capacidade para crescer. E, portanto, temos que ter aqui entidades e capital disponível para apoiar as empresas em igualdade de circunstâncias. E depois, face àquilo tudo que já expliquei, um setor complexo, competitivo, em que a partir de determinado momento interessa muito a velocidade de crescimento e o posicionamento estar lá, é preciso ter investidores que consigam prestar, e mais investidores que consigam prestar este suporte especializado. Não é? Portanto, isto é um bocadinho o contexto do que temos vindo a trabalhar com a Exor. Eu espero ter deixado aqui uma boa perspectiva do que é que temos vindo a fazer a nível de investimento, do que é que está a acontecer no mercado, do contexto europeu, e agora estou disponível para responder às vossas questões. Muito obrigado pela atenção e pelo interesse.